meu irmão. Bom é estarmos na casa do Senhor. Tome o seu assento, por gentileza. É uma maravilha quando entramos na casa de Deus e podemos sentir a sua graça, o seu poder, a sua unção, a sua autoridade. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus, Ele já falou ao teu coração, como falou ao meu, e continuará falando até o final desse trabalho. Talvez você diga, eu ainda não ouvi a voz de Deus. Eu acho impossível isso ter acontecido hoje até agora. Mas caso você ainda não tenha ouvido, tire aí o comichão dos teus ouvidos, porque você pode ainda até o final deste culto ouvir a poderosa voz do Senhor. Uma certeza que temos sobre Deus é que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Aquilo que você entrou aqui buscando, você irá levar para a glória do nome do Senhor. Pastor, o meu problema é insolúvel. Não existe problema insolúvel para Deus. Não existe problema impossível para Deus. Ele tem todo o poder. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz que para Deus nada é impossível. Não tem impossibilidade para o Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 4. O versículo é o versículo 39 e também o versículo 40. Marcos, capítulo 4, versículos 39 e versículo 40. Está escrito: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? Coloca o 41, por gentileza. E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Você pode apontar o seu dedo para o céu assim, ó, e diga: é o Deus a quem eu sirvo. Ele manda e o vento se aquieta, Ele manda e o mar se cala. É o Deus que nós servimos. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração esta tarde. E durante a minha vinda para cá, o Senhor falava ao meu coração acerca dos versículos que nós lemos. Você já deve ter ouvido esse versículo no mínimo umas 300 vezes. Quem já nasceu no Evangelho, no mínimo umas 600. Existem textos da Bíblia Sagrada que a gente sabe de cor e salteado, não é verdade? São textos que são falados nos cultos, textos que estampam camisas, textos que estão na traseira de caminhões, de veículos. São textos que nós estamos tão familiarizados que às vezes eles se tornam comuns. A gente esquece o poder que envolve este texto e a gente passa a recitá-los como parte do nosso dia a dia, não com um poder que é devido a eles, mas como quase que um mantra, quase que uma frase, uma palavra, um texto que faz parte do nosso dia a dia. É como levantar da cama e dizer: quero tomar café, para aqueles que gostam de café. Existem pessoas que estão tão familiarizados com o texto que levantam da cama e são capazes de olhar e dizer: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, sem perceber o poder que está contido nessas palavras. E no trajeto para a casa de Deus, vindo para cá, o Senhor falava ao meu coração justamente acerca do poder que há nessa palavra. A palavra de Deus, ela é, segundo o escritor aos Hebreus, viva e eficaz, mais penetrante que espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então existe poder nessas palavras. E há quem diga que a palavra, ela se renova a cada manhã. Isso é uma mentira, porque o que se renova é o que fica velho. A palavra nunca é velha.
um grande homem de Deus, se não me falha a memória, Billy Graham, ele disse que a palavra do Senhor ela é mais atual do que o jornal que será publicado amanhã. Então a palavra ela não se renova, a palavra é nova a cada manhã. O que se renovam são as misericórdias. Então quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós somos vivificados pela vida que há nessa palavra. É impossível alguém que lê a palavra, que medita na palavra e que nela medita de dia e de noite, ser alguém com o espírito envelhecido, porque nós refletimos, e é possível refletirmos a glória que está contida nesta palavra. Então quando eu leio a palavra de Deus, ela é o único livro que quando lido, o autor dela está do teu lado, está presente, está com você, e é impossível estar ao lado do autor da palavra e não sentir o poder do autor da palavra. É impossível estar ao lado do dono da palavra, do verbo de Deus, e não sentir a graça, a autoridade, a unção, a virtude que emana desta palavra. Se você não se sente assim, eu quero te dizer que hoje pode ser uma tarde de virada de chave para a tua vida. Pode ser a tarde onde o Senhor vai te transformar em foice a glória para a manifestação visível da glória e da presença do poder de Deus. O Senhor quer fazer isso conosco. Então este texto, este versículo que lemos, é um dos versículos que nos falam acerca do poder destas palavras. Nós nos deparamos no capítulo de número 4, com Jesus, o mestre, o Rabi da Galileia, o Senhor dos senhores, o verbo de Deus, ele se dirigindo à multidão que o acompanhava em forma de parábolas. Então nós vamos ver ele falando acerca da parábola do semeador, nós vamos ver ele falando acerca da finalidade das parábolas, nós vamos ver ele falando em códigos com aqueles que eram mais próximos a ele, e isso era proposital. Jesus não é alguém que lança pérolas a porcos, Jesus é alguém que fala àqueles que querem lhe ouvir. Então se você entrou aqui e você está buscando qualquer outra coisa que não seja a palavra de Deus, você vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas quando a gente vem buscando a palavra, tudo que está travado na nossa vida destrava pelo poder da palavra de Deus. Aleluia! Lâmpada para os nossos pés é a palavra, e ela é o quê? Luz para os nossos caminhos. Então Jesus está falando em parábolas para aqueles que querem lhe ouvir. E o discurso de Jesus é acerca da semeadura, é acerca do reino, é acerca da fé do tamanho do grão de mostarda. E quando Jesus está falando sobre a fé, ele disse: ao que nós assemelhamos o reino de Deus. O reino de Deus, ele é assemelhado a um grão de mostarda. O grão de mostarda é pequeno, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes que há na terra, mas quando semeado em terreno fértil, ele se torna grande, poderoso, vistoso, frutuoso, ele se torna poderoso, porque Cristo não trabalha com aparência. Pode não ter aparência, mas se tiver o poder de Deus, se torna poderoso. Pode não ter jeito, mas se tiver o Espírito de Deus, se torna grandioso. Pode não saber falar bem, não saber se portar, não saber se vestir, mas se tiver o Espírito do Senhor, se torna frutuoso, porque tudo é para a honra e glória do nome dEle. Então Jesus está falando sobre parábolas, e enquanto Ele fala sobre parábolas, o povo está ouvindo, atônitos, todos ouvindo a palavra que saía da boca de Jesus, carregada de unção, carregados de autoridade, carregados de virtude. Todos estão ali querendo entender aquilo que Jesus estava falando. Em um determinado momento, Jesus se levanta, e a Bíblia nos diz que já era tarde, e Ele convida os seus discípulos a atravessarem para outra margem. Escute, Jesus era acompanhado por uma multidão de no mínimo 5.000 pessoas, e nós estamos falando no mínimo 5.000 pessoas, porque naquela época não eram contabilizados mulheres e crianças. Então se a gente considerar que cada uma daquelas pessoas, homens, tinham um filho, nós dobramos esse número. Uma esposa, nós triplicamos esse número. Então Jesus está falando aqui a uma multidão gigantesca. Ele está anunciando as parábolas a uma multidão gigante.
E aí Jesus se levanta, porque já era tarde, e ele diz: vamos passar para o outro lado. Eu queria que você imaginasse essa cena. Jesus despede a multidão, chama aqueles que são mais próximos dele, entram em um barco, e a Bíblia nos diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Se você perguntar para mim se Jesus dormiu no barco sendo 100% homem ou 100% Deus, eu não vou saber te dizer, porque eu não sei se Jesus realmente dormia naquele barco de cansaço físico, ou se ele apenas adormeceu para testar a fé daqueles que estavam com ele. São duas hipóteses. Se a gente considerar que Jesus cansou como homem e dormiu naquele barco, nós estamos falando sobre a humanidade de Cristo. Se a gente considerar que Jesus era Deus, 100% Deus, e ele apenas fechou os olhos naquele momento, para provar a fé de quem estava com ele, nós falamos que Deus é onisciente, e ele sabia o resultado daquela ação. Fato é que Jesus entra naquele barco, e quando eles alcançam o mar alto, a Bíblia nos diz que Jesus está adormecido, com a cabeça deitada em uma almofada. Olha que riqueza de detalhes daquilo que Marcos está falando, é algo incrível. Marcos poderia dizer: olha, Jesus estava dormindo. Não, ele está dizendo aqui, Jesus estava deitado, dormindo, atrás do barco, sobre uma almofada. E enquanto Jesus dorme no barco, a Bíblia nos diz que se levanta uma grande multidão, cujas ondas ultrapassavam o barco. Meu irmão, olhe para isso, imagine essa cena, você dentro de um barco, com a pessoa que você tem como referência de poder e autoridade, e você vê uma tempestade se levantando, ondas que ultrapassam a embarcação, e você olha para aquela pessoa que você tem como referência, e essa pessoa está com a cabeça em uma almofada, missionária Shirley, dormindo. Escute, eu sou carioca, e eu digo que eu sou o carioca mais sem noção que existe na face da terra, porque eu não gosto de praia e não sei nadar. Então, no ano passado, nós saímos de férias, e eu falei para a Letícia: onde é que a gente vai passar férias? E ela disse para mim: vamos passar num lugar aí e tal. Eu falei: tá bom. Ela é muito boa de roteiro, questão de praia, né? Sabe nadar igual uma sereia. E Letícia me leva lá para Arraial do Cabo. Eu nunca tinha pisado em Arraial do Cabo na vida. Quando eu cheguei em Arraial do Cabo, né, que é considerado ali Arraial, Angra dos Reis, é considerado ali o Caribe brasileiro, eu falei para ela assim: qual que é o programa de hoje, querida? Ela disse: hoje a gente vai andar de barco. Eu olhei para ela e falei assim: você está lembrada que eu não sei nadar, né? Ela disse: eu tô, fica tranquilo, é muito de boa, e eu sei nadar. O Benjamin já desenrola nadando, e eu olhando para ela com o olho arregalado, ela falou: o problema vai ser só você mesmo, mas você a gente dá um jeito. Falei: amém. Entramos no barco, e o barquinho começou, água tranquila, você olhava assim, né? Você via o fundo, e tome água, e o barco andando, e tome água. Daqui a pouco o rapaz pegou no microfone e disse assim: agora nós vamos entrar aqui no oceano, área aberta. E eu olhei para a cara da Letícia e falei: oceano? Ela disse: oceano. Tubarão? Ela disse: tubarão. Fica tranquilo, você está comigo. Eu falei: ok, vamos embora. E quando a gente entrou na parte, eu me lembro como se fosse hoje, eu sonho com isso inclusive, eu acredito que tenha virado um trauma para mim. Eram no meio de duas rochas, e o barco atravessou aquelas rochas, e quando atravessou, ele já encontrou uma onda, e o barco subiu a onda e desceu. Quando ele desceu, a minha alma demorou uns 3 segundos para sair do teto do barco e entrar em mim de novo. Eu já estava pálido, olhei para ela e falei: amor, o que vai acontecer aqui? Ela falou: só Deus sabe, meu querido. Eu falei: que bênção, aleluia, vamos lá. E tome onda, e um dos momentos, o rapaz falou assim: nós vamos entrar agora numa área de instabilidade, que tem banco de areia, e ele reduziu a velocidade do barco. Quando ele reduziu a velocidade do barco, eu senti o impacto da onda, e ele acelerou, em seguida, o barco acelerou e passou. Quando nós chegamos em um determinado momento, onda para tudo quanto é lado, bateu o desespero. Eu olhei para a Letícia na intenção, porque eu tenho a Letícia como uma referência de alguém que sabe nadar. E eu olhei para a Letícia, e a Letícia estava com as sobrancelhas levantadas, olho arregalado,
E eu falei, você está com medo? Ela falou, estou. Eu falei, acabou tudo para mim. Porque é o seguinte, se alguém que eu tenho como referência de nado diz para mim que está com medo, é porque o trem está feio. É verdade ou não é? Você imagina os discípulos, alguém que eles tinham como referência de poder, alguém que eles já tinham acompanhado, dando vista a cego, levantando paralíticos de cadeira de roda, dando audição a surdo, voz a mudo. Quando as ondas se levantam, eles olham para Jesus e como é que Jesus está? Dormindo. Olha o desespero que alcançou a vida daqueles homens. E muitas das vezes, na nossa vida é assim. Porque a gente pensa que Jesus está dormindo no nosso barco. Deixa eu liberar uma palavra para a tua vida. É melhor Jesus dormindo dentro do teu barco do que acordado fora dele. É melhor você ter a impressão de que Jesus está dormindo, mas ter a certeza que Ele está dentro da tua embarcação, do que você ter noção de que Ele está acordado, mas não ter a certeza de que Ele está na tua vida, na tua casa e na tua família. Enquanto Jesus estava dormindo dentro do barco, eles estavam preocupados com o que estava do lado de fora, preocupados com as ondas, preocupados com o mar, preocupados, será que a embarcação vai aguentar, preocupados, será que vai dar certo, será que vai para frente, será que prospera, será que evolui? E Jesus está dentro do barco, e eles não se preocupam com a presença de quem está dentro do barco. O Senhor te trouxe aqui esta tarde para te dizer, meu filho, você pode estar passando por tempestades, o teu barco pode estar quase indo a pique na tua visão carnal, material, você pode estar passando por lutas, adversidades, as ondas cobrem a tua embarcação como sinal de que você não tem o controle de nada, e de fato não tem, mas eu, o Senhor, ainda tenho o controle de todas as situações da tua vida. Eu não perdi o controle é dele. O controle é do Senhor. E olha o que é interessante, porque quando eles veem Jesus dormindo, a Bíblia nos diz que eles olham para Jesus e dizem assim, Jesus, Senhor, acorda. Será que o Senhor não se preocupa que nós iremos perecer? Essa pergunta, irmãos, é extraordinária. Olha o que eles perguntam, Senhor, não te preocupa que pereçamos? Essa pergunta dos discípulos fala mais sobre eles do que sobre Jesus. Senhor, será que o Senhor não pode levantar? O Senhor não se importa com o que eu passo, com o que eu sinto, com o que eu enfrento, com o que eu passo na minha vida? Eu nasci e cresci em berço evangélico. E eu me lembro de tempos antigos, onde o Deus que apresentavam para nós, e até mesmo que os nossos pais nos apresentavam, era um ser barbudo, barrigudo, que ficava lá no trono, com uma espada na mão, olhando para o povo e punindo o povo. Mas alguém já ouviu isso, já teve essa impressão? Um ser distante, alguém cuja distância é tão grande, que a soberania não alcança os moradores que são para ele como gafanhotos. E essa pergunta fala sobre isso, porque quando eles perguntam para Jesus se Jesus não se preocupava que eles estavam perecendo, é como se eles estivessem dizendo, eu não conheço o Senhor, eu não conheço o teu amor, eu não conheço a tua bondade, eu não conheço a tua graça, eu não conheço a tua misericórdia. Escute isso, meu irmão, o Senhor que você serve, Ele sente o que você sente, Ele passa o que você passa. Quando você está no canto do teu quarto chorando e aflito, Ele está lá do teu lado com você.
Quando você se preocupa com o que você vai fazer no outro dia, Ele está lá do teu lado olhando para você e dizendo: lança sobre mim a tua ansiedade, porque sou eu quem cuido da tua vida. Quando você está sem saber o que fazer, se sentindo num beco sem saída, o Senhor, que o céu é o trono, a terra é o escábelo dos seus pés, Ele está do teu lado dizendo para você: confia em mim, lança sobre mim as tuas preocupações, porque eu posso resolver aquilo que você não pode resolver. Quando a gente ouve isso, tudo faz sentido, porque a gente entende que o Deus que está dormindo é o Deus que não apenas se preocupa em você perecer, mas é o Deus também que não quer que você e a tua casa pereçam. E aí essa pergunta vira uma chave, porque quando eles perguntam: Senhor, não se te dá que pereçamos, Jesus se levanta. E aí Jesus se levanta para resolver a situação. Jesus não vai se levantar para dar uma desculpa, para dizer: não, é uma condição climática, a gente vai atravessar para o outro lado, confia em mim. Não, Jesus se levanta com uma palavra de ordem. E eu acredito que você tenha entrado aqui esta tarde buscando essa palavra de ordem. A palavra que Deus usou a Samara para liberar para a irmã, e a irmã foi empregada na semana seguinte. A palavra que o pastor Marcelo liberou sobre a minha vida ontem, a palavra de ordem, a palavra rema. Agora há um mistério na palavra rema. A palavra rema não vem quando eu quero, ela vem quando Deus acha que eu posso recebê-la. Então não é do meu jeito, não é no meu tempo, não é da minha forma, é no tempo, do jeito e da forma de Deus. Ah, pastor, eu vou fazer biquinho, eu vou bater o pé, eu vou pedir gabinete. Não vai adiantar, crente, porque o tempo pertence a Ele. E existem bênçãos que fora do tempo se tornam maldições. Nem todo mundo está preparado para receber bênção. E aí a gente olha para nós e a gente se julga o Superman gospel, a Mulher Maravilha gospel. Não, eu quero, é do meu jeito, é para agora, é para ontem. Deus está olhando lá do céu e está dizendo assim: ah, meu filho, as mesmas indagações que fez a Jó. Onde é que você estava quando eu fundei os oceanos? Onde é que você estava quando eu criei o firmamento? Onde é que você estava quando eu ainda gerei um embrião, transformei um embrião no feto, no ventre de uma mulher? Onde você estava? Nós não temos capacidade humana para decifrar os pensamentos de Deus. Nós não temos capacidade humana para entender os desígnios e os mistérios de Deus. Nós não temos capacidade humana para entender os caminhos de Deus, mas a nossa capacidade, através da Bíblia, nos permite entender que existem caminhos que para o homem parecem direitos, mas o final desses caminhos é caminhos de morte. Mas todo caminho que o Senhor aplana na nossa frente são caminhos que nos conduzem à vitória, são caminhos que nos conduzem ao triunfo e ao sucesso da parte de Deus para a nossa vida. Então descansa. E aí Jesus se levanta e ele diz: vento, cala-te, mar, aquieta-te. E tem tudo a ver com a campanha que nós estamos realizando, porque a campanha é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aí você vai dizer: pastor Uriel, mas a situação aí é Deus dizendo para o salmista, e onde o senhor leu é Deus falando para o clima. Sim, existem horas que Deus vai acalmar o clima, existem horas que Deus vai calar o vento, mas outras horas Deus vai olhar para você como indivíduo, como pessoa, e vai dizer assim: ó, cala a boca e deixa eu trabalhar. Existem momentos que Deus vai olhar para as situações que nos cercam e vai dizer assim: situação, desemprego, cala-te. Existem situações que Deus vai olhar e vai dizer assim: enfermidade, cala-te. Processo na justiça, cala-te. Divórcio, cala-te.
Mas existem outras situações que Deus vai olhar lá do céu e vai dizer assim: Uriel, cala-te. Como assim, pastor? Vai continuar tudo do mesmo jeito, filhão. O mar vai continuar grande, o vento vai soprar forte, mas você tem que se calar. Porque é muito natural para nós o estado de reclamação. A gente reclama até sem perceber. É muito natural, isso é do ser humano. O ser humano reclama sem perceber. E quem reclama demais, uma hora acaba reclamando contra Deus. E todas as vezes que a gente reclama contra Deus, é como se nós levantássemos dentro da nossa ignorância, construíssemos uma barreira diante de Deus e dissesse assim: Deus, para de trabalhar. E é óbvio que Deus não vai parar de trabalhar porque Ele é soberano, mas você vai rodear a terra mais 40 anos para aprender a não murmurar. Então existem momentos que Deus olha e fala assim: meu filho, cala a sua boca, fica quieto. E o cala a boca de Deus também é demonstração de amor, viu gente? O cala-te de Deus também é demonstração de carinho. O cala-te de Deus também é demonstração de afeto. O cala-te de Deus também é demonstração de zelo. Quando Deus diz cala-te, é porque você realmente precisa silenciar a tua voz e as vozes que te impedem de ouvir a voz que realmente importa. Você já ouviu a voz de Deus hoje aqui nesse lugar? Ou você continua dentro desse ciclo de vozes na tua cabeça? O que eu vou fazer quando sair daqui? Como é que eu vou pagar o boleto? Como é que eu contrato advogado? Como é que eu converso com fulano? Como é que eu resolvo com cicrano? Como é que eu faço com beltrano? Cala-te e deixa que aquele que tem todo o poder nos céus e na terra irá trabalhar por você e pela tua causa. Quando você fala, Deus cala, mas quando você cala, Deus fala. Então, cala-te. Eles não tinham o controle da situação. Queridos, olhe para cá. Eles não tinham o controle da situação. Eles podiam acalmar o vento, sim ou não? Vamos lá, gente, vamos? Eles podiam acalmar o vento, sim ou não? Eles podiam calar o mar, sim ou não? Não podiam. Então por que eu vou brigar com aquilo que eu não tenho o controle? Por que eu vou brigar com aquilo que eu não tenho o poder de aquietar? E é engraçado, porque a gente conversa com a irmã Cicrana, a gente fala com o irmão Beltrano, a gente bate na porta do apartamento da fofoqueira que mora na frente, a gente conta para ela, conta para um, para outro, para outro, para outro, depois a gente chega para o pastor e fala assim: pastor, está todo mundo sabendo da minha vida, pastor. É você mesmo que conta, querido. E aí a gente diz assim: eu contei para todo mundo que podia me ajudar. Aí Deus está olhando lá do céu e dizendo: eu não ouvi a tua voz, eu não ouvi a tua oração, eu não te vi no secreto, eu não ouvi o teu clamor, eu não ouvi a tua lamúria, mas a vizinha ouviu, a fofoqueira ouviu, o colega de trabalho ouviu, e quem devia ouvir da nossa boca não ouviu. Isso só deve acontecer lá no Rio de Janeiro, aqui não acontece não. É mais comum do que a gente imagina. E aí, nós somos confundidos. Por que nós somos confundidos? Porque cada pessoa que a gente conta um problema, tem um posicionamento sobre aquele problema. Então você vai contar a situação para alguém, alguém vai olhar para você e vai dizer assim: faz isso. O outro tem outra percepção e vai dizer: faz aquilo outro, faz aquilo outro, faz aquilo outro. E a onda se tornando cada vez maior. E Jesus no barco falando assim: eu só quero ouvir a tua voz, eu só quero ser incomodado por você, eu só quero ser despertado por você. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Clamor, oração, busca, intercessão.
E eu quero finalizar essa mensagem fazendo com que você seja ouvido pelo Senhor esta tarde. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui à frente você que está enfermo. Pastor, eu tenho uma doença, estou enfermo, eu preciso sair daqui curado. Vem aqui na frente em nome de Jesus. Pastor, eu tenho uma causa na justiça, está travado, está lá na mão do Xandão e o Xandão não